Sejam muito bem-vindos ao nosso MaxiCast especial do Dia das Mães. E, na verdade, para nós é o mês inteiro, tá, gente? Tô com uma figura aqui, porque eu amo ela de paixão. É a Miriam, gente. Popular mãe jornalista, já foi, né? Já foi. Miriam Névola tá aqui com a gente. Ela é, por acaso, a mãe da Mona Lisa e da Pérola. Será que é por acaso? Sim. Duas preciosidades. Vamos lá. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olha, pra mim sempre é um pouco desconfortável estar do outro lado. Aham. Ai, acho super estranho. Mas, gente, eu tava olhando aqui, pedagoga, empresária, jornalista, mãe, mulher, que mais? Então, só que como jornalista, eu sempre tô aí desse lado, né? É sempre eu que puxo os assuntos, então eu fico um pouco... Você vai organizando. Mas tudo bem, eu confio, né? Porque você é uma comunicadora. Você é uma farmacêutica muito mais comunicadora, assim. Você entra em todos os setores, então tô em boas mãos. Tá, sim. Bom, então vamos começar aqui, ó. Você é mãe, jornalista, pedagoga, empresária. Como que cada um desses papéis influencia o outro? Influenciam e ao mesmo tempo nenhum acontece ao mesmo tempo, porque para dar conta de tudo a gente não dá, né? Então a gente tem que ir equilibrando. Cada hora tem um momento que eu sou mais mãe, tem hora que eu sou mais pedagoga, mais jornalista, mais isso e aquilo. São fases na vida, são ciclos na vida. Por exemplo, pedagoga, professora, eu não exerço mais como profissão. Mas você se formou pedagoga? Formei em 2015. E quando você formou pedagoga, você falou, não, eu vou trabalhar nessa área ou não? Sim. Eu estava numa fase meio desgostosa com o jornalismo. Primeiro eu me formei. Primeiro eu me formei jornalista em 2007. Entendi. E aí eu já estava trabalhando na TV já há uns anos e estava muito cansada. Porque você já namorava o marido? Já namorava. A gente casou em 2011, então a gente já também estava casado, eu já estava nessa vida de casada, já querendo buscar momentos mais tranquilos. E eu trabalhava na TV de domingo a domingo. Eu trabalhava 13 dias, folgava um. 13 dias folgava um, não tinha feriado, não tinha nada. Trabalhava, exatamente, 13 dias e folgava um. 13 dias. Então, assim, eu tava entrando numa estafa. Mona Lisa, não? Não, ainda não. Uhum. E eu tava entrando em estafa, então eu comecei a pensar em alternativas. Que eu falei assim, gente... Porque pra mim, na época, na minha cabeça, eu já tava onde eu queria estar. Que era trabalhando na filial da Globo, eu tava onde eu queria. Fiz o planejamento estratégico, aqui eu já cheguei. E aí, outras opções seria entrar num cargo de chefia, ir pra Campo Grande, ir pra São Paulo. E nada disso eu queria. Nada disso eu queria criar uma família. Então, nesse momento... família. Então, você já pensava em ser mãe? Já pensava. Já estava casada, já queria ser mãe. Falei, não quero outras coisas. Eu sempre gostei muito de Dourados desde que eu cheguei aqui. Então, eu comecei a pensar, vou ter que mudar de profissão. Definir prioridades, seria isso. E aí, como minha mãe é professora, e eu sempre gostei muito de dar aula em termos de igreja, assim, sempre gostei muito de criança, falei, bom, eu vou ser professora. Porque aí professora tem feriado, tem final de semana, trabalho de segunda a sexta. E aí eu comecei a fazer faculdade, essa segunda faculdade de pedagogia. Me formei, só que nesse meio tempo eu mudei de emissora de televisão, numa emissora onde conseguiram atender aos meus pré-requisitos, que eu não queria mais trabalhar no final de semana, porque aí eu já estava planejando, pensando no futuro, ter filhos. Então, eles aceitaram, né, as minhas propostas, as minhas condições. E aí eu acalmei. Eu falei, bom, então não é só uma loucura para trabalhar. Eu consigo trabalhar no jornalismo ao mesmo tempo que tem uma qualidade de vida. Só que, ao mesmo tempo, surgiu um concurso. E eu falei, bom, eu vou fazer. Não tinha estudado nada, vou fazer. E passei, fui chamada logo na primeira chamada. Falei, e agora? E aí, assumi esse concurso. Então, de manhã, eu era repórter de TV. E à tarde, eu era professora de CEIM. Mas inconsciente já tinha um tempo, um time para você? Até quando você faria isso? Ou não? Tava na intuição ainda? Não, eu tava assim, bom, já que eu ainda tenho gás, eu tenho energia, eu vou fazer você tinha tudo. Quantos anos? 24, acho, 25, por aí. E aí eu falei, eu tô na idade de me esfolar, né? Então eu vou continuar assim. Aí trabalhava de manhã numa coisa, tarde noutra e no final da tarde na revista. Então era assim, tinha mais um. Tinha mais Entendi.
E tem gente que pergunta se é possível, né? Pois é. Só que aí eu engravidei. Nesse meio tempo eu engravidei da Mona Lisa. Era 2018. E você foi aquela gravidez planejada, agora nós vamos ter a Mona Lisa. Não, era mais velha, porque eu engravidei com 30. Então eu já tava com uns 28, 29. Aí sim, a gente decidiu que a gente ia começar a tentar. Em janeiro de 2018, a gente falou, não, vamos começar e depois 2018, eu vejo. Logo ele foi ontem, né? Foi. 2018 ela nasceu, em 2017. Eu sou péssima pra data, como vocês podem ver. Data e matemática não. Eu acho que toda mãe vai ficando assim. Eu sempre acho que é depois fui, que você é mãe. Ai, Jesus, sempre fui. Bem, fala comigo em português, de português. Comunicação, né? Comunicação. Agora, data e matemática, mas enfim. A gente decidiu em 2017 que eu ia engravidar, que a gente pretendia engravidar, mas nessa época eu tava nessa correria de profissão, mas eu falei, bom, deve demorar, né? Eu tomei anticoncepcional por muitos anos. Falei, até eu engravidar vai demorar. Só que não demorou. Foi bem rapidinho. E aí, em 2018, a Momô nasceu em janeiro. E eu pensei, eu vou precisar tomar uma decisão do que eu vou fazer. E, ao contrário de que muitos pensavam, e até eu mesma, eu larguei o concurso público em vez de largar a televisão. Eu achava que eu ia fazer o caminho contrário, mas o jornalismo sempre foi a minha paixão. A comunicação sempre foi o que mais ardeu no meu coração. A pedagogia era um plano B. Então você acredita que o seu lugar é onde está seu coração? Com certeza. Com certeza, onde está o meu coração. É possível quando a gente ama. Com certeza. Precisa amar. É importante ter a razão também. A razão tem que estar ligada ao coração. A Bíblia diz isso, né? A gente não pode ser 100% emoção. E nem 100% razão. E também não tem como você empreender se você não tiver razão. Não. E não funciona. Então, eu acho que eu coloquei numa balança. Eu e meu marido, a gente foi falando assim, bom, hoje, o trabalho que eu tô na profissão, na televisão, me dá um tempo. E é o que eu amo, porque na verdade eu nunca quis sair do jornalismo, da comunicação, mas eu tinha uma preocupação em ter minha filha também, né? A Mona Lisa nasceu, você teve que decidir, escolher entre uma das duas porque eu profissões. queria ter um tempo. Chegou a se arrepender? Eu tô me poupando? Não. Nunca me arrependi. A importância da gente decidir com o coração, a gente ouvir o que o nosso coração... O que a nossa alma conta pra nós, né? Que eu acho que o plano de Deus tá aí. Só que às vezes a gente é tão barulhento aqui fora que a gente não dá conta de parar pra ouvir. Sim, assim, a gente orou muito. Eu orei muito. Eu sempre tive isso, né? Que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu acredito muito, eu vivo isso. Apesar de eu ser ansiosa e controladora, é o que eu mais tento aprender. Que eu faço meus planos, mas o melhor sempre vem de Deus. Então eu tenho que acalmar, escutar aquilo que Deus está me orientando, quais são os propósitos dele para minha vida. E naquele momento eu via que a minha missão principal era criar a minha filha, cuidar da minha filha. No entanto, eu não sou o estilo de mulher que largaria totalmente o trabalho fora para ficar exclusivamente em casa. Porque tem isso também. Tem mulheres que têm esse perfil. A mulher virtuosa. A mulher virtuosa me toma, meu Deus. Pois é. Tem mulheres que têm esse perfil, né? De ficar em casa. Feliz, tá tudo certo. Eu não tenho esse perfil. Então, eu teria que encontrar um equilíbrio de conseguir sair para trabalhar e cuidar da minha filha, que eu queria ter pelo menos meio período com ela. E foi dessa forma que eu encontrei, trabalhando meio período na televisão, larguei o concurso, pedi exoneração. Então, no segundo momento na minha vida que me falaram, você é louca. Porque quando eu pedi demissão da TV Morena, uma afiliada Globo, com proposta para ir para outros lugares, me falaram, você pediu demissão sem ter nada em vista? Falei, mas foi orando, foi sabendo o que era melhor para mim. Mas me chamaram de louca. Aí quando eu pedi a exoneração do concurso, me chamaram de louca. Você já acostumou pela agora, segunda vez. Né? Sim, depois teve a terceira vez, calma. E aí eu pedi. E aí, olha só como Deus é perfeito. Por quê? Se eu não tivesse pedido a exoneração do concurso, eu não teria tempo para nada, né? Porque 3 empregos, TV, professora e revista. E filha, eu não teria tempo para nada. Como eu larguei o concurso, eu ficava tarde com a minha filha. Foi aí que eu descobri o Instagram. Tarde, porque eu era super eu era super offline, enquanto eu trabalhava muito só com TV, não era muito de internet. Quanto tempo tem isso? Foi em 2018 que aí o Instagram já tava bombando, só que eu era assim,
mais uma rede social. Ai, não. E aí eu comecei a postar os meus desabafos no Facebook sobre maternidade, sobre cansaço, Foi sobre aí isso, que aquilo. surgiu. Foi aí que surgiu o Instagram. As mulheres falavam nos comentários do meu Facebook, você tinha que fazer um Instagram de maternidade. Você tinha... E eu, nem sabia o que tava rolando. Foi aí que surgiu primeiro como mãe jornalista. Como mãe jornalista. Por quê? Que eram os desabafos. Eram os desabafos. E eu não queria me expor. Não era um negócio de Miriam. Eu ainda tinha muito apegado a Miriam jornalista. E aí, na hora de criar esse como nome... se fosse assim, aqui é só uma via de comunicação da minha profissão. Isso, exatamente. Era assim, eu quero informar sobre maternidade. O meu slogan na época era maternidade com informação e muito amor. Então, na minha cabeça, ia ser algo muito informativo. Nada sobre a Miriam. Ia ser informações de maternidade. E assim surge o Instagram Mãe Jornalista. E você acredita que a maternidade... Qual que foi o ganho com a maternidade para você profissional? Olha, eu acho que como profissional, a maternidade me ajudou a priorizar um outro alguém. Essa é a primeira coisa de tudo na maternidade, independente de ser de profissional e não. Eu não sou o centro do mundo. Eu não sou o centro das atenções. Eu não venho em primeiro lugar para muitas coisas. Eu vou precisar esperar, comer, tomar banho em prol de um outro alguém. E eu acho que quando a gente, como ser humano, aprende isso, muda toda a sua cabeça. Por quê? Quando você trabalha, quando você é um profissional, seja um funcionário autônomo, seja o que for, muitas vezes na sua vida, você não é o centro, você não é a prioridade. Por quê? Tem momentos na vida e situações, em horários, que você precisa priorizar o seu trabalho. Você faz o que tem que ser feito. E na maternidade é isso 24 horas. E às vezes na nossa realidade, a gente quer muito fazer o que eu quero. E a vida não é assim. E quando vem a maternidade, você é obrigado a agir dessa forma. E esse aprendizado, com certeza, me tornou uma mulher mais madura, menos egocêntrica. Uma esposa melhor? Muito melhor. Começou a entender o marido, será? Nem tanto. É porque ele vai ouvir e aí ele vai falar que eu tô mentindo. Não, mas brincadeira. Mas sim, com certeza, melhora o casamento. Apesar da maternidade trazer dificuldades pro casamento, se você souber enxergar o que tá acontecendo ali, é um movimento muito bonito, interno. É um rebuliço. Afinal, qualquer mudança provoca. Você concorda que o casamento hoje começa depois dos filhos? Não. Por quê? Não, eu acho que o casamento começa quando ele começa. Mas mesmo. a fusão do pai e da mãe que fica uma só. Quando Deus fala, não, agora você é o homem. O homem, ele traz isso lá depois de Gênesis como se fosse um só. Certo? Não, eu não acredito, porque... eu entendo o que você está querendo dizer, mas eu acredito que exista casamento sem filhos. Conheço pessoas que escolheram não ter filhos e têm um lindo casamento e é um casal que pode evoluir. Não, sim, no entanto... Não classificando quem não tem filhos, mas assim... A fusão do casamento, quando vem a presença dos filhos. Porque agora o marido já tem que dividir você com outra pessoa. Eu acho que o que existe no casamento são ciclos, assim como na vida. Existe um momento, um ciclo, uma fase do casamento que é o casal, os dois. E aí ali eles têm as próprias prioridades, as próprias relações. Quando vem os filhos, isso muda. Isso muda a visão, muda o holofote ali em cima. Isso, muda o centro. Muda o centro e aí o casal precisa reaprender a estar casado. E em todas essas fases tem a beleza. Assim como deve acontecer, você já está vivendo isso, também quando os filhos saem. Né? Porque aí já entra um outro ciclo. E o casal continua sendo um casal, continua tendo um relacionamento, só que aí vai ter que reaprender de novo a se curtir só os dois, a viver só os dois, assuntos de que não tem mais um cuidado ali tão próximo. Por isso que eu acredito que o casamento tem as fases e cada uma delas tem os seus desafios, as suas vitórias e as suas conquistas. Bom, então já foi assim muita coisa. Já teve casamento, daí já teve um monte de profissão, meu Deus, quanta profissão, não é? Sim. Esses diferentes trabalhos. Depois chega a Mona Lisa, né? Que eu chamo de Momô, só para os íntimos, né? A Mona Lisa entrou na história. A Miriam agora é profissional, a Miriam esposa, a Miriam mãe. E como é que você cuidou da Miriam mulher nesse momento? Andréia,
O primeiro ano da minha maternidade foi um apagar da Miriam mulher. E isso eu falo com tristeza e, ao mesmo tempo, com desabafo e com beleza. É porque o estranho é que a gente olha depois como se fosse no retrovisor do carro. O legal agora é você toda linda, maravilhosa hoje. E isso é legal que as mulheres entenderem que vai existir esse momento. Uma mais, outra menos tempo, mas que acontece. Olhando no retrovisor do carro, como é que foi isso? Foi muito difícil, porque eu sou muito intensa. Então, quando veio a Mona Lisa, eu tava ali totalmente dedicada a ser mãe. Teve medo? Medo não, sempre fui bem corajosa nisso. Minha sogra até falou uma vez, quando eu fui pegar ela pra tomar banho, ela queria me dar banho na Momô, ela queria me ajudar. E eu não deixei, e fui ali, ela junto comigo, ela falou assim... Você é muito segura. Porque geralmente as mães têm um pouco de medo nisso, né? E eu não tinha nesse sentido. Porém, pra mim não foi o mais difícil o lidar com a criança, e sim lidar comigo mesma. Com você. E isso foi o mais difícil nesse início da maternidade, porque é muito louco. Além dos 1000 hormônios mudando, o seu casamento muda. Muito tempo, amamentei também até 2 anos e 3 meses. A Mona Lisa foi até 2 anos e 3 meses. Do tempo que ela quis, é isso? Não, eu tive que tirar. Eu acho que se fosse do tempo que ela queria, ela tava aqui até hoje, aqui na mão. Ela te prendia ali na porta. Fala, peraí, você não sai, você não me dá mamar. Eu era muito Caxias, assim. Na segunda filha, eu melhorei, acho que em alguns termos nisso. Mas, assim, pra mim, o recomendado pela OMS é que amamente até os 2 anos. Então, eu coloquei isso como meta pra mim. E aí, filha, quando eu coloco uma meta pra mim, eu vou. Então, eu tava cansada. Eu acho que eu tinha que ter parado com 1 ano e meio. Com a Pérola, eu parei antes. Mas eu não queria dar o braço a torcer. Eu falei, não, eu vou amamentar até os 2 anos. E foi muito cansativo pra mim. E uma mulher, quando ela decide, é uma coisa fantástica. Principalmente depois da maternidade, que você vira uma leoa, vem uma força. Muito mais, muito mais. Mas esse retomar da Miriam foi como? E aí, a Momô já tinha uns 6 meses, 8 meses, olha só, demorou, foi um processo. Eu percebia que eu não me via mais na minha vestimenta, eu não conseguia mais me vestir, porque todas as minhas roupas tinham botão. Tinha que ser aquela mãe que fica assim, não, tem que ser confortável e rápido. Porque eu amamentava, então pra mim amamentar era a prioridade. Então eu não usava mais vestido, porque como que você vai na rua levantar um vestido pra amamentar? Não dá. Então um vestido tinha que ter um botão, tinha que ter um zíper, então eu já não me enxergava no meu guarda-roupa. Eu não usava um brinco maior, um colar, porque ela podia puxar, podia machucar ela. Então, eu acho que a minha vestimenta foi o primeiro sinal de que eu não me priorizava. Sim. E aí, isso assim, outras coisas. Aí o primeiro passo foi isso, eu me sentia mal, me sentia feia. Quem que sou eu? E aí eu comecei com uma consultoria de imagem, que foi me ajudando a olhar pra mim. Só que isso foi muito mais profundo. Eu comecei a voltar a olhar pra mim. E foi aí que eu comecei a falar, o mãe também é gente. Entendi. Que depois se tornou quem cuida, se cuida. Foi esse retorno pra você. Foi um processo que eu estava passando, que eu percebia que as minhas seguidoras também estavam vivendo as mesmas coisas, de não se enxergar mais, não ter tempo pra si, tudo ser filho, isso cuidar. Você tá, pelo que você tá me contando assim, com a Pérola já foi diferente. Totalmente. Então, a Mona Lisa te ensinou o quê sobre isso? A Mona Lisa me ensinou que dá sim pra eu cuidar de uma criança, o tempo me ensinou isso, né? Que dá pra cuidar de uma criança sem me colocar totalmente de lado. É óbvio que aquilo lá, a gente deixa de ser o centro por um momento, porque um bebê recém-nascido mas é necessário você retomar. Sim, mas tem um momento que você, peraí, né? Eu preciso ter alguns cuidados básicos comigo, com o meu casamento, com a minha vida, porque a vida não se resume a filho. Então, esse processo, essa procura e essa busca foi muito intenso no primeiro ano da Mona Lisa. E muito confuso pra mim, porque parecia que era algo assim, se eu estivesse cuidando de mim, eu tava não cuidando da minha filha. Já com a segunda filha, não, eu percebi que dá pra fazer tudo. Que ela também, ela não vai sofrer. Não vai sofrer. Se você não sofrer, ela não sofre, concorda? Sim, e que se uma mãe que se cuida, uma mãe que se ama, vai ser uma mãe muito melhor para suas filhas, para os seus filhos. Vai ser muito melhor para o seu casamento, vai ser muito melhor para o seu trabalho. Então, eu precisava também me colocar como prioridade. Mesmo que elas são a prioridade na minha vida, de cuidado, mas eu não posso estar fora da minha lista de prioridades. E aí, com a Pérola, eu já tinha uma outra relação, que nada precisava ser tão
certinho, como diz nos livros de maternidade. Então, Que a agora teoria na é muito pérola, difícil. assim, com a pérola, então a gente pode dizer assim, com a pérola você falou assim, não, eu não posso me perder, preciso de um determinado tempo para mim. Você conseguiu já fazer essa análise, é isso? Consegui totalmente. Quando a Pérola nasceu, foi... o parto foi diferente, tudo foi diferente. Eu já estava mais leve, sabendo que, por exemplo, uma criança, para as mães que estão com bebês aí pequenos, recém-nascido, parece, quando você está com o primeiro filho, parece que aquilo nunca vai acabar, que você nunca mais vai dormir. Não, parece que você vai ficar a vida inteira naquele período. Você fala assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? E quantos casamentos se perdem nesse período? Sim, nesse período, que é um período muito difícil, muito, realmente. Muito difícil. Com a Pérola, eu sabia, calma, vai passar. Vai passar. E ela é um bebezinho tão pequenininho que daqui a pouco eu não tenho mais esse recém-nascido. Com a segunda filha, você consegue mensurar, porque você já viveu na primeira. E se a gente pudesse dizer para as mães, é assim, ó, você já viu algum adulto que não anda? Né? Porque a primeira preocupação, não vai andar, não vai sentar, meu Deus, que hora que vai gatinhar. Você já viu algum adulto que não anda, um adulto normal? Você já viu algum adulto usando fralda? Porque elas ficam, eu percebo assim, a gente fica muito ansiosa de sair daquela fase, sair e esquece de contemplar, esquece de olhar as diferentes facetas. Sim. E que você está naquele momento. Porque, como você disse, nós temos o marido como foco e demora. Você percebeu isso? Que eu percebi isso criando 2 meninos. Quem vai ficar comigo é meu marido. Eu não posso perder o meu relacionamento. Sim. Porque as crianças estão numa fase que precisam de mim. E que se daqui a pouco eu não cuidar da faceta Andréia esposa, as crianças vão sair, e já saíram, vão bater as asas. E aí, quem fica? E aí você não reconhece você mais. Muito menos o seu esposo. E a gente vê tantos casamentos perderem. E mulheres extremamente frustradas. Porque não tem uma vida, ou então colocam toda essa frustração em cima dos filhos. São mães narcisistas ou mães controladoras, mães que não deixam os filhos viverem. Por quê? Elas não têm uma vida própria. Não, a vida agora é ser mãe. E elas precisam do filho. Se o filho se tornar independente, se o filho se tornar um ser humano funcional, ela não presta pra mais nada. Exatamente. Ela se vê assim, não é que isso é real, mas na cabeça dela é isso. Por quê? Porque durante toda a maternidade, ela criou essa codependência. Você, então, busca hoje com as meninas a não fazer isso, assim, não repetir esse quadro com elas. Você percebe, sua consciência percebe, você falou, não, isso aqui eu não vou fazer. Totalmente. Eu, por ser pedagoga, eu tenho um conhecimento teórico bem legal sobre criação de filhos, então, desenvolvimento de crianças. Profissional ajuda a ser mãe, é isso? Totalmente, assim, eu vejo assim... E mãe ajuda a ser profissional? Com certeza. Você não precisa se anular. Não. Porque, olha só como Deus é perfeito. Se for pensar, ai, Miriam, então pra que você fez pedagogia? Você ficou menos de 1 ano num concurso. E eu falo, cara, eu acho que toda mulher podia fazer pedagogia. Porque a gente acha que pra ser mãe a gente não precisa estudar. Mas toda mulher teve... as mulheres que foram mães, todas elas vão educar. Se hoje nós temos mulheres e homens, vamos pensar assim, todos eles vieram de uma mulher. E como foi essa... Então, toda mulher teria que se preparar para estar formando o indivíduo. Não precisa, claro, fazer uma faculdade de pedagogia. Isso eu estou falando de forma exagerada. Mas, assim, o termo estudar. Estudar para ser mãe. A gente estuda para tanta coisa. E para nossa missão mais importante, a gente deixa o natural, deixa rolar. Dá certo? Dá certo, mas será porque, que não por poderia exemplo, ser muito melhor? Por exemplo, a mãe da minha mãe, trouxe até aqui, mas e da agora para frente? Sim. Essa é a pergunta, né? Que a gente precisa fazer. As nossas avós criaram sem estudar. E, ok, beleza. Mas será que eu não posso fazer o melhor? E é nisso que eu falo, que a pedagogia me ajudou muito nessas questões de desenvolvimento. Por exemplo, eu estudei muito sobre Maria Montessori. E ela fala muito sobre a autonomia da criança. Quem vê minhas filhas, a Pérola não tem nem 3 anos. E eles falam assim, gente, ela faz tudo sozinha? Ela se vira? E aí pensa que alguns falam assim, nossa, mas será que ela não tem um QI a mais? Eu falei, não, gente, ela não tem nada de QI a mais. Eu só deixo ela se virar. Porque a gente menospreza o que a criança é capaz. Perfeito isso. Então,
ela tem a capacidade, só que a gente super protege. Eu até tenho um texto que eu falo, cuidado com excesso de cuidado. Às vezes a gente quer proteger tanto as nossas crianças que a gente não deixa eles se virarem. Não, a gente vê hoje mães que querem dar banho com água mineral nas crianças. E essas crianças sofrem tanto porque a imunidade fica muito baixa. Então, olha o equilíbrio, né? Sim. Você falou assim, não, porque daí eu abandonei o concurso que eu fiz pedagogia. Mas essa formação toda que você teve te fez a Miriam que você é hoje? Sim. Te fez uma mãe melhor? Eu tenho absolutamente, eu tenho certeza disso, porque tanto o jornalismo me ajudou, a pedagogia me ajudou e ajuda muito constantemente na criação das meninas, me deu um novo olhar de uma forma diferente de que outras mães talvez não teriam esse conhecimento. Fora que, olha só como acontecem as coisas. A comunicação e a pedagogia me ajudaram a ser quem eu sou hoje na internet. Eu só criei o que eu construí na internet, essa rede de mulheres, essa credibilidade, não só porque eu era uma repórter, uma apresentadora de televisão, porque isso poderia passar, porque muita gente pode ser, mas qual que era o meu diferencial? E a gente vê isso muito no seu engajamento, né? Isso. Não é uma coisa construída, foi lá e comprou seguidores, etc. É uma coisa que você constrói e daí tem base. Mas vamos falar de internet. Como que você lida, porque eu acredito que foi um processo e te acompanhando desde lá do início, eu vejo que você vem criando a Miriam, a persona Miriam que está lá na internet. Como que você lida com essa exposição da sua vida lá nas redes sociais hoje? Porque tem um monte de gente envolvida. Tem o marido, tem as crianças. O que vocês definiram? Como é que é isso? Me explica. Esse é um assunto complexo porque teve fases também. Como eu disse no início, eu não me imaginava. Eu não imaginava ser Miriam. Era algo informativo. Eu tinha um site de informações. Que hoje, já explica pro pessoal, hoje já não é mais a mãe jornalista. Não é mãe jornalista, é Miriam Névola. Não lembro data, né, de quando eu fiz essa transição, que também foi um descobrir, tipo, mas por que mudar? E também foram falando comigo, Miriam, é você. Enfim, mas essa questão da divisão, do que expor, não expor, foi um aprendizado, porque era tudo muito novo para mim. Andréia, eu não sabia que existia profissão de influencer. Nem tinha nome, né, Miriam? Cá entre nós duas. Não, pior que já tinha, André. A gente não sabia. É que assim... É que eu entrei depois de você. Não, mas sabe o que aconteceu? Aqui, o nosso caso, por exemplo. A Andréia foi uma das primeiras, eu acho que estava ali entre os primeiros, a me chamarem para fazer o trabalho de influenciadora. E eu não sei se você lembra, a nossa conversa, a gente se deu tão bem, eu acho que por isso... Foi uma coisa assim, tipo, eu não sei direito. Eu falei para ela, eu fui sincera com você, eu falei assim, eu não sei direito quanto cobrar, como trabalhar com isso. Eu sou jornalista. E aí ela falou assim, eu também não sei direito o que você poderia fazer. Gente, é isso. Não foi assim a nossa conversa? Eu falei, eu também não sei, Miriam, mas vê como é que faz, como é que calcula, como é que cobra, como é que funciona. A gente foi conversando assim, por quê? A gente só entendeu que tinha algo pra gente fazer junto, e daí vem essa parceria, né? A gente sabia que tinha algo ali surgindo, mas a gente não sabia aí como depois você entendeu que era uma profissão. Aí depois eu fui aos poucos, porque eu tava só criando ali o conteúdo, que eu nem usava esse termo. Que depois ainda brotou, né? Porque não basta ser só isso, ser pedagoga, ser jornalista, ela é sócia. Além da... Você foi a primeira influência para mais? Foi, eu acho que foi o segundo ou o terceiro. Mas eu falei assim, olha, eu vou precisar de nota. Isso. Lembra? Eu criei meu CNPJ por causa da Max. Eu vou precisar de nota. Não tinha CNPJ. Mas nota? Como nota? Eu falei, não, é por causa da contabilidade, Miriam. E a gente foi... Na verdade, você foi ensinando a gente também. Que também você a gente aprendeu juntos. Tudo junto. Porque uma empresa de roupa e uma outra já tinha pedido pra eu trabalhar, só que aí eu não sabia precificar, não sabia nada. E eu fui sempre sincera com as pessoas. E aí elas foram me falando. E aí, quando a Andréia me chamou pra ir conversar lá, eu também fui sincera, falei que não tinha, porque eu tava descobrindo uma nova profissão. Porque foi no final de 2018, ou seja, eu tinha começado no Instagram só compartilhando as minhas coisas. Então eu fui aprendendo a ser que aquilo ali viraria uma empresa. E eu só criei o CNPJ porque a Andréia falou, eu preciso ter uma nota fiscal. Você vê como é que Deus vai colocando ali, né? Aí eu falei, então tá, vou ver o que eu vou fazer. E aí eu fui entendendo que seria uma profissão. E aí eu fui entendendo que algumas coisas não se compartilham. Como eu já tinha
tinha esse lado um pouco reservado. O que me ajudou muito foi o lado jornalista também. Porque o que eu percebo? Muitas pessoas entram na internet e não tem muita malícia do que publicar, do que como falar. Às vezes, a intenção. Porque eu acho assim, é muito informal ainda, né? E a questão da credibilidade também que você tem. Por exemplo, se agora eu estou falando, e a ética, se agora eu estou falando da Max, eu vou vestir a camisa da Max, nós estamos quase 7 anos juntos. Exato. E tem uma ética, algumas coisas que você tem que cuidar no que você fala. Os valores que conectam, por exemplo, com a empresa que você está se relacionando. Tem uma responsabilidade. Por exemplo, quando eu vi que a gente tinha os mesmos valores, existia uma conexão. O seu comportamento na internet era um comportamento muito responsável. E é diferente, assim, é uma coisa que, por exemplo, deu certo... a roda gira da impressão. É diferente de você pegar uma outra influencer que entra, não tá sabendo o que tá fazendo, daqui a pouco ela muda, daqui a pouco ela tá fazendo outra coisa. Mas por isso que eu acho que tudo tá ligado, porque isso veio muito do jornalismo. Aí você foi crescendo isso, porque aí como eu não sabia nem como cobrar, o que eu fiz? Eu falei, bom, televisão tem Media Kit. Aqui em Dourados, as influenciadoras não tinham costume de usar Media Kit. Não tinha isso. Não é que eu não sabia que era. Ninguém usava. Aí eu falei assim, bom, se tem na gente, TV... mas isso é 2020, tá? 2019. 2018. 2018, final tá? de 2018. Vocês estão achando que é arcaico, não é assim, né? Calma. Aí eu falei, bom, eu vou fazer um Media Kit tipo de televisão, com as minhas visualizações. E aí depois que eu fui criando isso, aí até algumas meninas que me ajudaram no início, que eram influenciadoras, que aí eu fui descobrir que em Dourados existiam já influenciadoras. E aí elas me ajudaram em muita coisa. E aí nisso eu fui ajudando elas também. A importância das mulheres se conectarem. Nossa, unidas, foi super legal. Elas super me receberam, super legal. Então, e aí essa questão da exposição, tudo eu fui aprendendo. Assim como eu aprendi desde cobrar de que era um trabalho, que poderia ser um trabalho, eu aprendi também o que expor. O meu marido é muito reservado com redes sociais, então a gente fez alguns acordos, ele quase não aparece. Combinados, A gente fez combinados. Ele se tornou quase um personagem que não aparece o rosto igual. Você lembra daquele desenho? Isso lá em casa. Lembra daquele desenho? Lembra os Muppets Baby? Lembro. Que tinha a babá, que só aparecia as perninhas. Aí ele só aparece a mão, a voz de vez em quando, entendeu? Porque ele não gosta de se expor e eu tenho que respeitar. E tá tudo certo. Tudo bem. Ele me ajuda, ele filma, ele vai, né? Ele e com ajuda. as crianças. E as meninas, a gente... No Instagram, nos stories, eu coloco elas bastante. Mas cada vez eu tenho colocado menos, principalmente a Mona Lisa. Porque ela já é grande, ela não é mais um bebezinho. Porque quando é bebezinho, é tudo bonitinho, é tudo fofo. O bebê é meio que tudo igual. Agora não, ela já tem 7 anos, ela tem uma identidade, ela tem uma personalidade. Então ela, eu exponho cada vez menos e vai acontecer o mesmo com a Pérola. Perfeito. Isso. No feed, eu quase não as exponho. E se eu exponho, aquele post vai ficar 1 mês no máximo. Depois eu tiro. Por segurança. Por segurança, por privacidade. Elas não têm... Elas não escolheram trabalhar com isso. Exato. Eu que escolhi. Então, cada vez... Só que no começo eu não tinha muito essa proporção, até porque eu achava que o meu Instagram, né, ainda é pequeno, comparando, mas eu não esperava o que fosse acontecer, o que aconteceu. Então eu expunha muito mais. Hoje, cada vez eu exponho menos. Então, combinado não sai caro, é isso? A gente conversou muito, eu e o Thiago, e ele sempre me cobra, porque como mãe quer paparicar, né? Mamãe quer mostrar as crianças. E a gente acha a coisa mais bonitinha na internet. Acha fofinho. Eu vou te falar que eu fico atrás de ficar vendo essa pérola. Deixa eu ver se apareceu a pérola aqui. Porque vai ficando bonitinho demais. É muito fofo. Só que assim, tem que expor menos. Bom, então vamos falar agora curiosidades da Miriam. Bate bola. Vixe. Eu vou perguntar, você vai falar. Ai, é difícil isso pra mim. A gente já não falou antes pra você ter... Tá. Um produto de farmácia que você ama e não vive sem. Só um? Ai, meu Deus. O preferido. Cara, eu sou a louca da farmácia. Eu também. Gente, eu sempre amei. Isso, assim, qualquer um conhece. Não é porque eu sou parceira da Max, influência da Max, não. Eu sempre amei passear em farmácia. Pra mim, farmácia é um passeio. E as meninas também, viu? As meninas já aprenderam. Mas não passear na farmácia. A Pérola é um sonho atrás dos cestões. Sim, ela fica como se fosse a casa dela. Mas tá, vamos lá, escolher produto. Um baratinho que é maravilhoso é a gota milagrosa, que ajuda no ressecamento dos pés.
Eu amo o sabonete líquido da Nivea. Comprei hoje, inclusive. Maravilhoso. Porque é um preço bom, e é um cheiro gostoso e super hidrata a pele. Era só rápido e prático, né? É rápido, é prático, barato. Mas tem muita. Hidratante labial. É tudo de bom. Da Nivea. E ainda mais se for na Max, gente. Não é porque é na Max, tudo não, mas lá. é uma delícia. Um aprendizado das suas filhas, Pérola e da Mona Lisa, que mudou a sua forma de ver a vida. Eu acho que... Tá, vou pensar melhor. Um aprendizado. Um aprendizado das filhas que trouxe pra você, que mudou a sua forma de ver a vida. Essa questão que eu comentei sobre você não ser o centro do mundo e o centro das atenções. Mas uma coisa também que as meninas me ensinam todos os dias é olhar o mundo com olhos de criança. Ai, que delícia. Às vezes a gente é tão corrida, a vida é tão corrida, que a gente esquece de ver o mundo com essa inocência. E de quando né? a Pérola sai correndo atrás de um passarinho, e quando ela vê um passarinho amarelo ou uma borboletinha, e ela se encanta, e aquilo para ela é algo muito lindo, e a gente não repara mais essas coisas. Isso me ensina todo dia. Um mantra ou uma oração que te sustenta, que você, na hora que dá, você fala... O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ai, uma palavra que define o seu modo de ser mãe. Mudou muito. Parece que cada ano eu tenho uma palavra diferente. Elas mudam, né? Elas mudam, a gente muda. E que bom que a gente muda. Ainda bem. Mas então é isso, metamorfose. Pronto. Bom, então qual conselho, pra gente encerrar aqui, qual conselho que você deixaria para uma mãe que tá ouvindo agora esse episódio, se sente cansada, né? Eu gostava daquele filtrozinho que tinha assim, seu, eu acho que tinha, não podia tirar aquilo lá. E mais quer fazer tudo certo. Porque eu não sei, acho que nasce a mãe, você acha que você vai ser perfeita. Que conselho que você daria para ela? Que ela não é perfeita do jeito que ela imagina, mas ela é perfeita para os filhos dela. E ela não precisa correr atrás dessa perfeição, porque essa perfeição só vai cansar e só vai gerar uma cobrança que desgasta. Mas quanto mais ela tentar viver o hoje com intensidade, com intencionalidade e buscar descobrir o que ela realmente quer, quem ela realmente é, seja no trabalho dela, seja na maternidade, seja como esposa, seja como filha, se ela buscar a essência, estar sempre relembrando aquilo, os propósitos de vida dela e o propósito que Deus tem para ela, a maternidade e a vida vai fluir de uma maneira muito mais leve. Não que os problemas vão parar e não vão ter problemas, mas ela vai saber enfrentar esses problemas de uma maneira muito mais bonita. Uma frase que define o que é ser mãe para você. Ser mãe é uma metamorfose ambulante. Mas eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha... Tá, vou repetir. Eu prefiro ser a metamorfose ambulante do que ter aquela velha mesma opinião formada sobre tudo. Eu não sou a rainha da certeza. Eu tenho muitas dúvidas, mas são as minhas dúvidas que me fazem crescer e aprender. Então, eu não tenho problema de aqui hoje estar falando com toda certeza sobre algo e depois eu mudar de opinião se eu perceber que existem coisas para eu aprender que eu posso melhorar. Na maternidade, eu posso ser uma metamorfose. Eu não preciso ser a mesma mãe sempre. Assim como eu aprendi com a Mona Lisa de um jeito, fiz com a Mona Lisa de um jeito, com a Pérola de outro. Eu prefiro aprender sempre do que ser aquela pessoa engessada, que não cresce, que não evolui. Eu pretendo aprender, ser uma eterna aprendiz, né? Tem também aquela música que eu prefiro ser uma eterna aprendiz até quando velhinha. Ser uma velhinha que não seja aquela velhinha cheia de sabedoria, que acha que já, porque viveu muito, sabe tudo. Não, eu quero ser uma velhinha com olhos de criança. Sonho. Então agora deixa pra nós, mês das mães, um recado do seu coração daquela pra mãe que é a maternidade real. Que a gente sabe que na internet tem muita maternidade perfeita, né? Pra mãe que tá na maternidade real, o que você vai falar pra ela de Dia das Mães?
O meu desafio sempre é tentar mostrar uma maternidade mais transparente possível. Claro que eu não vou expor tudo, mas eu tento não parecer essa mãe perfeita e que minha vida é perfeita, minha família é de margarina. Então, o que eu te aconselho, mãe, é que você olhe sim as redes sociais, mas primeiro de tudo, olhe para dentro de si, olhe para dentro da sua família e busque o que tem de melhor na sua família, não comparando com outras famílias, com outras mães, com outros maridos, com outros filhos, porque o filho do outro sempre vai parecer mais educado, mais fácil de lidar. Olhe para dentro da sua vida e o que você pode extrair de melhor ali dentro. E quando não tiver tudo certo, tudo bom, tiver tudo uma bagunça, respira, para. Às vezes chora, às vezes vai pro banheiro, mas aí passa uma aguinha na cara, que você vai se renovar e vai vir hora que tudo melhora. Ai, ai. Dá pra ficar mais 4 horas? Tô combinando com ele. Pessoal, gratidão a cada um de vocês que ficou aqui conosco. Gratidão a Miriam, que aceitou o nosso convite. O MaxiCast ficou cada dia mais lindo. E com esse sim de vocês, olha, no fundo do meu coração. Entra na minha agenda, mas eu aprendo tanto com essas meninas. Obrigada, um feliz Dia das Mães para você que está acompanhando a gente. Um feliz Dia das Mães. E lembre-se de comprar o presente Dia das Mães na Maxi, por favor.